Pastor, eu não sou preguiçoso. E eu concordo com você. Acredito que você não é preguiçoso, eu não acredito não. Mas, amados, quando nós queremos quebrar os demônios da preguiça, nós precisamos entender algumas coisas, principalmente para o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Por que muitas vezes dizemos: a preguiça não passa por mim, não tem nada a ver com a preguiça? Às vezes nós ficamos iludidos porque o preguiçoso não admite que é preguiçoso. Eu creio que a palavra precisa nos confrontar. O preguiçoso, a seus próprios olhos, ele não consegue entender que os problemas, muitos problemas que ele enfrenta, foi por alguma semente de preguiça lá atrás. A preguiça para ler um livro, a preguiça de fazer um curso, a preguiça de enfrentar os desafios, a preguiça de não querer lidar com situações que para você trariam incômodo. E por mais que você não identificasse que aquilo era de alguma forma preguiça, mas ela pode ter te pegado em algum momento. E aí chegam 7 sábios e querem abrir os seus olhos e dizer: escuta, a sua vida pode melhorar. Escuta, você não precisa estar vivendo os problemas que você vive hoje. Escuta, você pode ser diligente, você pode ter uma grande colheita na sua vida, você pode ter 7 homens. O preguiçoso pode ter, depois que eu te chamo de preguiçoso, guarde bem, quero que a palavra de Deus fale ao nosso coração para falar comigo também. Mas o grande problema é quando o preguiçoso não consegue ouvir a palavra dos 7 homens. 7 homens que chegam para ele, homens sábios, homens íntegros, homens diligentes, que procuram dizer: escuta, sabe por que a minha vida funciona? Sabe por que eu consigo atingir os meus objetivos? Porque eu não como o pão da preguiça, porque eu não durmo até mais tarde, porque eu não faço da minha cama o meu trono, porque eu não faço do meu dia a dia um parque de diversões. De repente, essa pessoa tem 7 referenciais de disciplina, de virtude, de trabalho, mas o preguiçoso, aos seus próprios olhos, se considera mais esperto que todos eles e não consegue ver a sua própria miséria, não consegue ver as suas próprias deficiências, não consegue perceber que aquilo que muitas vezes ele não tem conseguido não é porque Deus não quer dar. Aliás, irmãos, se você perceber grandes milagres que Deus deu na área de provisão na vida de muitas pessoas, milagres estavam relacionados ao trabalho. Eu queria citar um deles, ou pelo menos alguns deles. Um dia chegou alguém diante de Pedro e perguntou, e disse: mestre, tem gente lá fora cobrando imposto. O que nós vamos fazer? Jesus não tinha dinheiro para pagar o imposto, nem Pedro tinha. E naquele momento Jesus identificou que aquele imposto era injusto. Mesmo assim ele disse: mas nós vamos pagar. É como nos dias de hoje a gente sabe a tremenda carga tributária que a gente tem no nosso país. A gente sabe que muitos impostos que são injustos, que não deveriam existir, mas existem. E Jesus, para tapar a boca do diabo e não abrir brecha, ele disse: nós vamos pagar. Mas Pedro faz uma coisa: vai ao alto mar, pesca, e o primeiro peixe que você pescar, da boca do peixe vai sair uma moeda, e você vai pagar o imposto por mim e por você. Em outras palavras, Pedro, vai trabalhar. Diga ao seu vizinho: vai trabalhar, meu irmão, que a moeda vai sair da boca. Diga com todo carinho, com todo respeito, seu irmão. Meu amado, foi um milagre ou não foi? Foi um milagre. Jesus sabia que da boca do primeiro peixe que fosse pescado sairia a moeda. Foi uma palavra diretiva de Deus. Eu quero dizer, meu amado, que muitos aqui terão suprimentos
Você usa o anzol que você conhece. Você vai lidar com os peixes que você conhece. E você vai em alto mar e você vai fazer aquilo que você mais sabe fazer na vida, que é pescar. Vai trabalhar. E ali o milagre vai acontecer. Tinha uma viúva, o marido tinha morrido e tinha deixado uma dívida. E uma dívida tão grande que os filhos estavam a ponto de serem vendidos. A mulher desesperada chega para o profeta e fala ao profeta o que eu ia fazer. O profeta pensa, ora, pensa e ele tem uma ideia. O que você tem na sua casa? E ela fala, não tenho nada em casa. Ah, eu lembrei, eu tenho uma botija cheia de azeite. Ah, então ok, já sei o que você vai fazer agora. Você vai bater na casa das suas vizinhas e você vai pedir vasilhas emprestadas, não poucas. E aquela mulher começou a bater de porta em porta, talvez constrangida, em alguns casos, quem sabe alguma vizinha meio cri-cri, não quisesse dar, não quisesse emprestar a vasilha, mas ela foi lá e enfrentou o constrangimento, bateu a porta, pegou muitas vasilhas. E depois de todas elas dentro de casa, o profeta disse, agora encha todas essas vasilhas de azeite, em outras palavras, trabalho, despeja o azeite nas vasilhas, e ela foi despejando, e o milagre foi acontecendo, a palavra se cumpriu na vida daquela mulher, e ela foi, e o azeite se multiplicando, e foi, e o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Que milagre maravilhoso. Mas e agora? Então agora, profeta, as vasilhas estão cheias, o que eu faço? Vai, vende o azeite. Em outras palavras, trabalha. Vende o azeite. Paga a dívida com a venda. E viva do resto até que a fome dure sobre a terra. E queridos, aquela mulher vendeu o azeite, pagou toda a dívida e viveu do resto durante todo o tempo de necessidade que havia sobre a terra. Milagre e trabalho. Às vezes ficamos chateados com Deus. Deus não tem orado? Isso não tem acontecido? Sabe por quê, queridos? Porque a gente não conseguiu entender que em todos esses casos, o milagre esteve associado a uma ação prática, concreta, ativa. Eu vou dizer só mais uma. A viúva que estava esperando a morte com o seu filho. Chega Elias, bate a porta e fala, escuta, dá um pouco d'água. Ela vira as costas, vai trazer água. Mas faz um pouco para mim também. Ah, meu senhor, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos preparar o bolo, comer. Vamos comer eu e meu filho. E vamos esperar a morte. Fica tranquilo. Mas faz esse bolo primeiro para mim e depois você vai comer. E a comida não vai acabar. Trabalho, faz o bolo. O que você tem na sua casa? Uma botija de azeite. Eu te pergunto, irmão, qual que é o dom que Deus já te deu? Você sabe costurar, você sabe desenhar, você sabe tocar teclado, você sabe dar aula, você sabe ensinar, você sabe fazer bolo, você pode abrir um restaurante e se abrir, me convida, sem que você pagar nada. Lembra do profeta, né? Faz o bolo primeiro para mim, depois você vai comer. Quero dizer, querido, que a pergunta do profeta daquela mulher foi uma pergunta certeira. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Não tenho nada. Ah, eu tenho sim, uma botija de azeite. Com certeza você tem alguma coisa que pode virar o quadro da tua vida. Mas não espere um milagre que não esteja associado ao trabalho. Deus abençoa a obra das tuas mãos. A preguiça nos distancia dos milagres. Porque queremos que Deus continue trabalhando sem que eu tenha nada a ver com o trabalho de Deus. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. Eu trabalho em parceria com Ele. Eu trabalho com Ele. Eu estou aliançado com Ele. Ele faz e eu faço